Olá, esse aqui é mais um vídeo e eu tô começando ele na praia, só que eu tô de calça jeans na praia e tô com meu amigo aqui atrás, o Patrick, que ele é geógrafo, e ele me mostrou outro dia uma foto desse fenômeno estranho que aconteceu, que a praia cedeu, de certa forma assim. Ele vai falar melhor sobre isso porque ele é o técnico aqui. Então esse aqui vai ser um vídeo falando um pouquinho sobre dinâmica de costas. Eu queria agora no canal, né, trazer umas coisas um pouco além da física, né? Trazer um pouco de ciência no geral, que vai um pouquinho além da física. Então ele vai falar pra gente um pouquinho sobre o que aconteceu aqui, né? Vocês podem ver que tem essas dunas frontais, ele estava me explicando antes, né? Teve essa quebra aqui. Isso tem a ver com a dinâmica da costa e também com a restinga, né? Que é essa vegetação que está sendo mantida aqui. Então vamos lá, que ele vai falar agora pra gente o que aconteceu nessa praia aqui, Piratininga, Niterói, nossa cidade. Meu nome é Patrick, sou geógrafo e atualmente faço mestrado em geografia pela UF, aqui em Niterói. E Guilherme me convidou para falar um pouco aí sobre geografia, que é a minha área de atuação. Atualmente eu trabalho com geomorfologia costeira, que, como o nome já diz, trabalha as formas e os relevos que estão relacionados ao mar, à área costeira. Nós estamos aqui em Piratininga. Vou falar um pouquinho do que aconteceu aqui, sobre um evento de tempestade que rolou aqui e deixou a orla de uma forma diferente. A geomorfologia costeira, ela tem uma série de aplicações atualmente. A gente faz monitoramento ambiental, que é o que eu trabalho. A gente trabalha normalmente com perfis de praia, trabalho com ARP, que é o levantamento por drone. A gente faz perfis submarinos, que é avançar na zona submarina para dentro de mar. A gente entende como é a dinâmica da praia com o continente. Além disso, a gente entende também de que forma o continente em si foi se desenvolvendo ao longo dos anos, ao longo dos bilhões de anos. E a gente pega uma escala de tempo para verificar a sua dinâmica ambiental. Por exemplo, se uma onda aqui são frações de segundo, você pega uma escala mais de segundos. Agora, uma formação de uma escarpa, como acontece lá no Rio de Janeiro, a Pedra da Gávea, o próprio Cristo Redentor, você pega ali aquele Pão de Açúcar, você tem uma escala maior de tempo para entender como é que foi desenvolvido aquilo ali, como é que aquilo ali surgiu, como é que aquilo ali se desenvolveu. Dentro dessa lógica de conhecimento vasto que a geomorfologia costeira tem, a gente pega uma erosão costeira. Aqui na praia de Piratininga, onde nós estamos, vem ao longo dos anos sofrendo com uma série de processos de erosão costeira, ou seja, quando em eventos de tempestade, que popularmente chamados de ressaca, então o mar avança em direção ao continente, fazendo com que haja esse evento, que é um evento de erosão, que acaba trazendo danos à área urbana, como é o calçadão. Normalmente, no ambiente onde não há população consolidada, o que nós fazemos? A gente tem a zona de arrebentação da praia, do mar. Em eventos de tempestade, essa água avança em direção ao continente. Se for uma zona de alta energia, com talvez algum ciclone tropical ou talvez uma sequência de tempestades, ele consegue ultrapassar a barreira principal daqui, que é de proteção do continente, que seria a duna frontal. Essa duna frontal pode estar consolidada ou não consolidada, né? Essa consolidação se dá por vegetação. Essa restinga, se for bem desenvolvida, ela consegue, de certa forma, não deixar com que não consegue deixar que essa onda ultrapasse essa duna frontal e invada a parte reversa da barreira. Em áreas onde tem um ecossistema natural, onde não há o ser humano instalado, isso acontece de forma normal, isso se chama leque de sobrelavagem, que ultrapassa a barreira principal, a duna frontal, e chega ao seu reverso. Isso é um acontecimento natural. Porém, em praias urbanizadas, isso se torna um problema. Por quê? Porque quando se faz a urbanização, não se tem um estudo direto, total, da dinâmica da praia. Quando não se tem esse estudo direto da dinâmica da praia, nós temos um problema relacionado à erosão costeira, que é isso, quando vem eventos de tempestade, rompem essa barreira principal, que normalmente aqui não vai ter essa barreira, porque ela foi retirada, e acaba sendo a barreira que seria de proteção, acaba virando calçadão, fazendo com que haja o deslocamento de blocos de concreto e acaba tendo esses problemas. Por isso que até em cidades, assim, no Rio de Janeiro, você vê a prefeitura, algumas, né, pelo menos tentando voltar com a restinga, né, para proteção natural, para facilitar. Exatamente.
Então, existe uma tentativa de travar, tentar segurar essa onda que vem de forma de muita energia para o continente, e aí coloca-se a restinga para tentar travar. Aqui em Piratininga a gente consegue observar isso muito bem. Na área onde tem a restinga minimamente consolidada, essa energia de onda não conseguiu ultrapassar e montou essa escarpa de erosão aqui, onde não havia essa restinga minimamente consolidada, onde houve a erosão, onde rompeu esses blocos de concreto que aconteceu aí com o calçadão de Piratininga. Mas aí a ideia da restinga era que ela seguisse até mais ou menos, se não tivesse humano ocupando, que ela seguisse tipo até onde a água bate praticamente. Ficasse tipo uma briga entre normalmente, como é que a restinga se consolida? Como ela precisa de raízes para se consolidar dentro desse solo, que é um solo arenoso, ela precisa minimamente de um tempo para se consolidar. Então, normalmente, quando se tem um padrão de uma interação de sedimentação para essa praia, esses sedimentos vêm do mar, vão ocupando através de ventos essa área costeira e vão formando essas dunas. Ao passo que essas dunas vão sendo formadas, vão se acumulando horizontalmente, ela faz com que tenha ocupação dessa restinga. Essa restinga vai se ocupando, vai aos poucos. Inicialmente ela é uma restinga incipiente, ou seja, ela não consegue muito fixar essa duna, então essa duna acaba sendo não fixa, então qualquer vento mais forte consegue ultrapassar essa duna frontal, mas em eventos que quando tem uma restinga mais consolidada, acontece ao contrário, acontece que a restinga acaba sendo um fator de proteção para esse litoral. Aqui em Piratininga são eventos que acontecem ao longo dos anos. Existem alguns artigos, que eu vou até deixar o link, eu pedi para o Guilherme deixar o link aqui embaixo, dois artigos que eu estou me baseando, são artigos de 2016, que estudam todo esse litoral aqui do Rio de Janeiro, que aliás, o artigo não estuda todo o litoral. O LAGEF, o laboratório do qual eu faço parte, ele estuda todo o litoral do estado do Rio de Janeiro. E existem artigos de um professor, o professor Silvio, lá da UF, junto com colaboradores, junto com o Thiago, que também é do professor da UERJ. Ele fez um estudo aqui para entender a dinâmica praial aqui, como é que acontece. Ele teve uma ressaca em 2016, ele fez a elaboração de 2 artigos, fazendo perfis de praia. Perfis de praia nada mais é do que saber a topografia da praia. Essa topografia serve para a gente consolidar, para entender a dinâmica, para ver quanto volume de areia na praia. E esses 2 artigos mostram que desde muito antes de 2016, até em 2016, essa praia vem recebendo esses eventos de tempestade, causando essa erosão. Em 2016, aconteceu lá no extremo leste, do outro lado, da outra ponta da praia. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu aqui agora nesse extremo oeste aqui. Teve a erosão do calçadão da praia, destruindo até um quiosque que foi destruído. Então essa praia aqui, ela tem uma recorrência muito forte desse regime de erosão, de entrada de frente fria. Porque aqui está muito exposto, é um litoral muito exposto a correntes de frente fria, alta pressão, baixa pressão, que formam essas grandes frentes frias que acabam arrasando esse litoral aqui. Em áreas que tem a consolidação da restinga, esse litoral é bem protegido. Em áreas que não tem tanta fixação da restinga, porém não tem ocupação humana, isso acaba sendo um processo natural. Porém, em áreas, como eu havia dito, em áreas que nós temos ocupação humana, acaba sendo um evento meio catastrófico, acaba atingindo as edificações ou até mesmo o calçadão, e até mesmo as edificações, se for um evento maior. Beleza, mas aqui foi tipo um caso específico, como é que foi aqui em Piratininga? Então, perfeito. Aqui em Piratininga, dessa vez, desse evento, ele teve uma sequência de tempestades. O Guilherme vai passando aí agora a sequência de como é que aconteceu isso. Foram sequências de ondas a maiores de 3 metros, ao longo de 4, 5 dias, e direções de ventos de sul-sudoeste. Essas tempestades que vêm de sul-sudoeste, elas fazem com que tenha o aumento dessas ondas e atinja de forma mais forte o litoral. Normalmente, os eventos de ressaca, popularmente conhecidos como ressaca, ou eventos de tempo ruim, eles vêm numa vez só, arrasam o litoral e cessam. Aqui em Piratininga, dessa vez, foi uma sequência de mau tempo, ou seja, teve vários dias seguidos que acabou arrasando a extrema oeste da costa de Piratininga, diferentemente do que normalmente acontece quando arrasa o extremo leste. Mas aí isso tem a ver com a questão também do fundo oceânico aqui? Então, próximo? Aqui em Piratininga não vai ter muito a ver o fundo, a questão da onda, do tamanho de onda.
né? Mas normalmente quem faz a altura da onda, quem faz com que a altura seja maior, a amplitude da onda seja maior ou menor, é o vento. Então, quanto maior o vento normalmente quando chega esses eventos de ressaca no litoral, ele vem acompanhado de muito vento. Então, quanto mais vento ele consegue mobilizar muito mais essa água, consegue aumentar esse trem de ondas, faz com que seja arrasado maior. O professor Silvio, ele fez um campo aqui há pouco tempo para tentar entender o que houve nesse litoral. Agora nesse último evento, ele fez alguns perfis aqui, fez um voo com ARP, né, a aeronave remotamente pilotada, o famoso drone, para entender o que aconteceu aqui. Vamos fazer os MDEs, que é o modelo digital de elevação, para entender o que aconteceu aqui, qual foi a dinâmica. Aí foi daí que veio aquela foto que você me passou, né, que foi quando Exatamente. que eu fiquei curioso. Exatamente, essa foto que eu passei aí, que tu deve estar passando aí agora, ou já passou, essa foto, ela mostra como é que era aqui em 2019 e como é que ficou agora em 2020. Em 2019 você percebe que toda a área aqui que está com a restinga minimamente consolidada ou consolidada, ela não foi atingida. Nessa área mais extremo oeste, que teve esse arrasamento, não tinha essa restinga consolidada. Então foi exatamente na área onde ocorreu esse deslocamento desses blocos de concreto. Ficou muito engraçado. Engraçado não, mas ficou muito estranho na foto, porque você via o recorte certinho da restinga, que era preservada, e o resto não. E aqui não. E aí existe alguns decretos municipais, eu não sei exatamente qual, que já pressupõe uma restauração dessa restinga nas áreas litorâneas. Mas é um trabalho que leva anos, né? Não tem como você montar uma restinga, né? um bloco, você coloca aqui, é isso, né? Não tem como. Então isso leva alguns anos para ser consolidado. Também existe outro projeto, que é o projeto Orla, que ele traz algumas diretrizes para o litoral. Só que esse projeto Orla ele foi feito depois da consolidação da área urbana. Então você fica capenga, você entende que o projeto Orla é um projeto benéfico, é na escala federal, para atingir os estados e municípios. Só que em áreas já consolidadas, esse projeto Orla fica um pouco difícil de ser concretizado, de obedecer suas diretrizes, já que já está uma consolidação urbana. Aí você estava me falando daqueles casos de alguns países, né, que fazem construções no mar, né, para quebrar o mar, alguma coisa assim, né? Exatamente. Em alguns litorais que são arrasados frequentemente por esses trens de ondas que vêm de grande energia, o poder público, para tentar evitar esse prejuízo para essa costa, de reconstrução de calçadões, reconstruções de muros ou quiosques que podem vir a ser atingidos, são feitas algumas obras para tentar segurar essa energia de onda. Então aumentam o calçadão ou colocam os famosos espigões. Em muitas cidades do Rio de Janeiro, em muitas cidades do Brasil tem esses espigões. Só que alguns estudos já mostraram que esses espigões acabam mudando o transporte sedimentar da praia. Então o que antes acontecia um problema acaba gerando outros problemas. Então quando você vai fazer qualquer obra em uma praia que está sofrendo erosão, você necessita fazer um estudo amplo e completo para evitar que se refaça. Isso seria um estudo legal. Esses espigões ou essas obras do mecanismo público para tentar frear essa energia de ondas acaba se mostrando um pouco ineficazes. Então tem que lembrar que, independente da praia que seja ou da área costeira, nós temos diferentes mecanismos que atuam de interação do mar com o continente. Então, quando você vai fazer um estudo desse porte em litoral, nós temos que entender toda a dinâmica, seja a granulometria, ou seja, a espessura dos sedimentos que estão chegando, estão sendo carregados pelas ondas em direção ao continente. Tem que entender como é que é essa dinâmica de maré, tem que entender como é que é a dinâmica de inclinação desse litoral em relação aos eventos de tempestades que estão sujeitos a acontecer. Então é um estudo holístico, né, de tudo, para entender como é que isso funciona. Não adianta só entender que existem eventos de tempestade chegando aqui, mas não entender como é que funciona isso, como é que é o desenvolvimento de uma possível área de uma possível restinga, ou como é de que forma nós podemos diminuir ou aumentar essa proteção ao litoral. Bom, a gente ainda está no tempo de pandemia. Esse aqui foi mais um vídeo. Curta, compartilhe, comente. E também vai lá no site do laboratório que ele deixou, falando sobre isso, mostrando mais ou menos sobre essa dinâmica de costas. Também tem os artigos aqui que ele comentou, caso alguém queira saber um pouco mais em detalhe. E é isso aí. Tem alguma coisa a acrescentar? Então é isso aí, galera. A geomorfologia costeira
é importante para o estudo de orla, afinal de contas, grande parte da população ela está inserida na orla, então é importante entender a dinâmica que acontece. Exato, e isso interfere nas políticas públicas que vão ser feitas, nas propostas que deverão ser encaminhadas e por aí vai, né? É uma questão não só de pesquisa, mas de pesquisa servindo a sociedade. Por isso que eu acho legal mostrar. Então, é isso aí. Ah, e se você quiser apoiar o canal, você pode apoiar pelo Apoia-se, ser membro, ou então pelo PicPay, quem quiser. Ou outra forma, compartilhando, por exemplo. E é isso aí. Tchau, tchau.